prontos para uma conversa saudável. Rota do Oeste, como está a situação? E eu vou começar pelo calo, né? Pelo menos no que diz respeito às perguntas e críticas que chegam aqui. A Rota do Oeste está assim, está assado. Qual é o cenário, qual é a saúde financeira hoje da Rota do Oeste para cumprir o contrato? Tem um contrato aí que vai até 2044 e ainda está no 7º ano ainda de vigência desse contrato. Está bem das pernas, não está? Porque tem as reclamações e tem também os argumentos que eu quero pedir para o senhor, a partir desse momento, colocar aqui ao nosso telespectador. Primeiramente, boa noite, Lorenberg, boa noite, Paulo, a todos os espectadores da TV Pantanal, ouvintes também aqui do programa Opinião. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco o histórico da Rota do Oeste. A gente começa agora o 7º ano de concessão. É complexo falar da foto do momento de hoje. Acho que é importante a gente trazer um pouco do histórico desse contrato. Não, tenha vontade. Tá bom, a gente começa esse contrato lá em 2014, foi quando a gente foi adjudicado num leilão do que foi conhecido naquela época como o programa da terceira etapa de concessões federais, entendeu? Foi um programa importante, impulsionado naquela época pelo governo federal. Dentro desse programa, não só a Rota do Oeste, a BR-163, como outras concessionárias federais do Brasil foram levadas a leilão também, dentro de um programa de logístico, impulsionado no governo na época. E dentro daquele contexto de 2014, que era ainda uma fase de bastante otimismo, o Brasil vinha num crescimento pujante, a gente lembra bem, existia todo um amparo e todo um fomento para o investimento de infraestrutura logística no país, tá? Então, dentro do que foi feito naquela época como plano de governo, isso já foi reconhecido até por vários representantes do Ministério de Infraestrutura, todos esses leilões da terceira etapa, eles tinham um programa de investimento muito forte, quer dizer, tinham programas de duplicação de rodovia e entre outros investimentos num prazo muito curto e sempre amparados com fomento através de um banco público, através do BNDES na época, né? Então, trazendo um pouco o contexto daquela época, quando a gente venceu o leilão da terceira etapa e a gente iniciou o processo aqui da Rota do Oeste, existia aí, entre todas as demais outras concessionárias da terceira etapa, uma carta conforto, uma carta de intenção do BNDES com condições de financiamento que naquela época eram realmente uma realidade em função do cenário macroeconômico que o Brasil apresentava. Sendo que, aí lembrando um pouco o tema, a conjuntura macroeconômica que veio o seguinte, no ano 2015 e 2016, acho que vocês se recordam, a gente teve uma queda de PIB muito expressiva, mais de 3,5% de queda em 2015 e em 2016. Se você levar hoje, fizer um paralelo com a pandemia, com o cenário que a gente vive de 2020 a gente teve uma queda abrupta, mas a gente vem agora numa recuperação forte em 2021. Então, esse cenário de 2015 e 2016 levou que o BNDES retirasse essa disponibilidade de financiamento de longo prazo. Então, o que aconteceu, já traduzindo um pouco? A concessionária teve um investimento inicial, quer dizer, dos 450 quilômetros que eram previstos de duplicação para a totalidade de duplicação prevista em contrato, a gente, entre 2015 e 2016, a gente conseguiu fazer 120 quilômetros de duplicação. Na época, inclusive, isso superava a meta que a gente tinha anual. A meta anual eram cerca de 70 quilômetros, a gente chegou a fazer 120 quilômetros de duplicação. E quando em 2016 foi ratificado que não haveria realmente esse incentivo, quer dizer, esse primeiro investimento que foi feito, que é da ordem de 1,8 bilhões de reais, tá? Isso está registrado, aproveitando um pouco sua pergunta antes da gente iniciar essa conversa ao vivo aqui, todo essa demonstrativo financeiro a gente tem disponível no portal da Rota do Oeste, entendeu? A Rota do Oeste é uma empresa de capital fechado, mas ela reporta a CVM dentro do contrato dela, do nosso estabelecido nas regras de governança contratual. A gente faz divulgação em público, perante a CVM também, devidamente auditado por empresas de grande renome aí, todo balanço e demonstrativo financeiro. Então, o que a gente já investiu e foi contabilizado até o final do ano passado foi 1.965 milhões de investimento. Em quanto tempo? Isso, não, eu estou falando em 7 anos, mas a maior parte do investimento foi feito até o ano de 2016, tá?
O que aconteceu? E esse investimento feito em 2016 foram feitos graças a dois pilares importantes na época. O acionista, na época a Odebrecht, que aportou mais de 800 milhões de reais na rodovia, e outro que foi conseguido um financiamento, que a gente chama de financiamento de curto prazo, ou um crédito ponte, uma parte com o BNDES e uma parte com a Caixa Econômica de cerca de 1 bi. Isso também mostra no demonstrativo financeiro da O senhor falou companhia. Aí, eu vou interromper, mas assim, só eu tenho que passar para o Lorenberg também, mas eu falou em saúde, financeira, falou em esboço de recuperação em 2021, não é? E aí, perdendo o foco da minha primeira pergunta, significa dizer que, quando eu perguntei de saúde financeira, significa dizer que a Rota do Oeste está de que forma? A Rota do Oeste hoje é o seguinte, ela tem essa dívida, manteve essa dívida de cerca de 1 bilhão perante aí os bancos públicos que a gente BNDES. tem. BNDES e Caixa Econômica. Na verdade, essa dívida do BNDES acabou sendo repassada para bancos privados. Tá? Hoje tem um pool de 6 bancos que detêm essa dívida e a dívida que tem com o próprio acionista, entendeu? Então, hoje, qual é o encaminhamento já para que a Rota do Oeste encontrou como saída para dar continuidade? Tá? E é um pouco, eu acho que do motivo do convite para a gente vir aqui explicar. Hoje a Rota do Oeste teria 2 caminhos, caminhos que estão devidamente regulamentados perante o Ministério de Infraestrutura. Seria, assim como outras concessionárias similares do que eu comentei da terceira etapa, endereçar esse contrato para uma devolução, que seria um processo um pouco moroso, quer dizer, que a gente protocolaria uma devolução e daqui a 2, 3 anos, a gente não sabe bem, seria relicitado esse projeto, quer dizer, haveria uma continuidade de um serviço mínimo e seria relicitado lá na frente, ou o que a gente está buscando em conjunto também com o Ministério, Procuradoria, uma solução de mercado. O que é uma solução de mercado? Alguém que venha e assuma o controle da Rota do Oeste e perante os bancos credores assuma essa dívida, então haveria saída do atual controlador, que é do grupo OTP, que é do grupo Odebrecht, e assumiria um novo controlador e poderia dar continuidade ao projeto. Quer dizer, o que eu quero dizer do ponto de vista financeiro? Hoje existe uma dívida, só que graças ao agronegócio do Mato Grosso é viável se pagar essa dívida no longo prazo e é de grande interesse de vários investidores, e principalmente os investidores aqui diretamente do Mato Grosso, têm interesse em que esse processo, que poderia ser muito moroso através de uma devolução para uma relicitação, que vai impactar diretamente no agronegócio, isso pode ser solucionado a curto prazo. E essa solução de curto prazo é exatamente na troca de controle. Um novo grupo que controle a Rota do Oeste. Ok, Lorenberg, por favor, está tão calado, eu que não chamei você. Presidente, antes de mais nada, nossa alegria, mas alegria mesmo de tê-lo aqui. Obrigado. Até para ter um outro lado da conversa, que até o momento nós vimos só um dos lados. Porrada. E não ouvimos o outro lado. E aí ajuda a reflexão do amigo telespectador. Eu vou sair um pouco fora do tema, ainda que ele seja pertinente, oportuno e até provocante, mas vou sair um pouco fora para falar daquilo que foi produzido pela própria empresa. Eu tive acesso via internet, me parece que é uma revista, a revista Na Rota, que é publicada mensalmente, e eu li a revista do ano 5, número 54, janeiro de 2019. De acordo com a matéria dessa revista, aparece lá que a empresa, em 2018, a Rota do Oeste prestou mais de 114 mil atendimentos. E a quem percorrem, ou as pessoas que percorreram, a BR-163. Além de investir na manutenção e conservação da rodovia. Eu tenho 3 perguntas a respeito deste item em particular. A primeira delas, quantos atendimentos em 2019? Em 2018, nós sabemos, eu sei porque é da revista, 114 mil. Em 2019, quantos atendimentos a Rota do Oeste prestou ou atendeu? A segunda questão, quais foram os investimentos em 2019 e 2020, em particular, na BR-163? E a última questão, até que ponto
as reclamações, até porque a empresa tem uma ouvidoria, e eu cheguei a ver o site da própria ouvidoria, até que ponto as reclamações por conta do usuário, de quem utiliza esses trechos, são de fato atendidas. Ou seja, o nível de resposta, né? Primeiro eu vou começar, então, de trás para frente. A questão da ouvidoria é algo que é auditado pela NTT. Então, pegando um pouco o gancho aqui, um pouco que eu conversava com o Paulo antes da gente entrar ao ar, ele me perguntava um pouco essa questão de atendimento, como é que a gente consegue avaliar a questão do atendimento da Rota do Oeste. Primeiramente, que todo atendimento que é prestado, principalmente dentro das rodovias federais, mas nas estaduais são da mesma maneira, ele é monitorado pela NTT. A gente tem um tempo contratual para atender o usuário. Então, a partir do momento que o usuário liga para a Rota do Oeste pelo 0800, ele cai no centro de operações aqui em Cuiabá, o centro de operações já detecta a chamada, qual é a central de operação mais próxima do usuário e já dispara o processo. A partir do momento, o sistema, ele automaticamente informa também a NTT, quer dizer, todo o processo nosso, ele é ao vivo monitorado pela NTT. Antigamente não, antigamente existia um processo que a gente reportava, pegava o banco de dados e levava para a NTT. Hoje a NTT consegue acompanhar ao vivo o processo de atenção ao usuário. Se a gente não atende dentro de um lapso de tempo, a gente sofre penalidades, existem os autos de infração por não atender o usuário dentro do tempo correto, entendeu? Então, dentro do ponto de vista da ouvidoria, já trazendo um número até recente, a NTT divulga anualmente o número, a quantidade e o ranking das rodovias com maior número de reclamações e com maior número de queixas por parte dos usuários. Obviamente, em função, e a gente pede assim encarecidamente desculpa para o usuário, não pela questão da operação, mas pela questão da falta de investimento, por essa questão financeira, de a gente não ter conseguido financiamento e agora está buscando um outro investidor com muita humildade saindo, e, vamos ver se outro investidor leva. A gente sabe que a rodovia não está nas condições melhores, mas pelo lado da operação, a nossa equipe vem conseguindo um bom índice de atendimento, tanto que a gente está numa faixa mediana acima da média das rodovias federais em termos de atendimento. Quer dizer, então, isso que eu estou comentando, a gente pode medir realmente, a NTT afere o nível de queixa entre as rodovias federais e a Rota do Oeste está acima da média. Não vou dizer que está entre as melhores, que seria uma mentira da nossa parte, mas sim está acima da média das rodovias federais. E acredito eu que a maior parte das queixas, e a gente tem esse muito catalogado e acompanha isso aí, obviamente é em função de não investimentos, de buraco da rodovia, ou trechos que deveriam estar duplicados que hoje não estão. Então, por isso que o afã do usuário da rodovia em buscar uma solução é o afã da Rota do Oeste, principalmente da equipe que está no dia a dia com cada usuário, entendeu? O número de atendimentos que a gente faz, e são de várias formas que a gente tem atendimento ao usuário que passa mal na rodovia, então a gente tem 5 UTIs móveis, são 18 bases SAUS, todas as bases de atendimento ao usuário, tem ambulância, tem equipe médica, eu acho que vocês até já reportaram casos, a gente deve ter na rodovia mais de 5 partos por ano que acontecem na própria rodovia, e esse parto é realizado pela equipe de atendimento pré-hospitalar que a Rota do Oeste tem, profissionais de cada localidade. Essas fotos aí condizem com o que o senhor está dizendo, aí está tendo algumas fotos do trabalho da Rota do Oeste ao longo, especialmente da 163, não é? Tem alguns serviços prestados aí, não exatamente isso que o senhor está falando aí, dos partos, mas isso aí é o que? Esse pessoal trabalhando ali, ó. Na verdade, aí ali é um ponto de pedágio. Essas são as bases de atenção ao usuário. As bases de atenção ao usuário é um ponto importante, onde o usuário pode chegar lá, descansar, tem uma televisão, tem uma água, tem um banheiro, tem um cafezinho, entendeu? Já parei lá já. Exatamente, entendeu? E cada base de atenção ao usuário, a gente tem a equipe médica, existem guinchos, e principalmente pela característica da rodovia da BR-163, vinculada, principalmente impulsionada pelo agronegócio, essa é uma rodovia que eu acho que a nível Brasil é que tem maior quantidade de guinchos pesados, né? Então a gente tem guinchos de alto porte, profissionais extremamente capacitados, profissionais do Mato Grosso que começaram num cargo aí inicial e foram crescendo com a Rota do Oeste, entendeu? Então eu acho que a gente sabe das
carências de investimento, que eu acho esse o principal ponto, mas por outro lado a gente ressalva a qualidade do profissional que a gente tem aqui na nossa equipe. Ali, ó, a gente está Exatamente. Também. Eu queria só que... Você respondeu, Lorenberg? A gente fez 3 perguntas, respondeu, né? Respondeu. A propósito aí, Renato, o número, você falou de uma série de serviços que a rota presta ao usuário, né, ao longo da 163, enfim, esse trecho aí de 850 quilômetros. Vamos para as pessoas, você que está assistindo aí, é bom marcar esse número aí, sabe por quê? Porque vai que você precisa, ninguém sabe, né? Não parto, mas pode ser uma questão de urgência de saúde, ou um carro quebrado. Guincho, Guincho. Muitas vezes é serviço mecânico que a gente presta. É bom anotar o número, porque vai que você precisa, né? Que nem airbag, a gente tem para não usar, mas se precisar tem que estar lá. O número exato, você tem aí de cabeça? Senão eu vou falar aqui. Eu não tenho uma voz tão bonita quanto a sua, mas 0800 065, que é de Mato Grosso, 0163, da BR-163. Então, 0800 065 0163. Anote bem esse número aí, sabe por quê? Porque é aquilo que eu falei, né? Você pode precisar dele. Não, e qualquer dúvida também é importante, porque o CCO opera 24 horas, é o Centro de Operações, né, nosso aqui em Cuiabá, que está, obviamente, em contato com toda a extensão da rodovia. Então, às vezes, você está com dúvida que, olha, escutei que teve algum incidente em Rondonópolis, no trecho, não sei se a rodovia está interditada. Então, liga lá que eles vão te informar, eles sabem tudo o que está acontecendo na rodovia. Se tiver algum problema no trecho também. Existe, infelizmente, na rodovia aqui no Mato Grosso, alguns pontos que não tem sinal de celular, mas sempre vai estar passando algum carro de inspeção nosso para dar, vendo se tem alguma ocorrência. A gente, em função de todo o histórico aqui do Mato Grosso, a gente tem muita questão de animais silvestres, a gente tem uma série de convênios estabelecidos com uma série de órgãos aqui, com a SEMA também, para endereçar os animais que são encontrados ao longo da rodovia. Então, existe uma cooperação muito grande aqui entre vários órgãos aqui, e eu tenho que aí enaltecer o trabalho da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso, que faz um trabalho de parceria muito importante com a Rota do Oeste, principalmente na prevenção de acidentes, também todo o processo que a gente teve do Covid, da pandemia, para auxiliar os caminhoneiros. Quer dizer, a gente trata de igual maneira todos os usuários da rodovia, mas a gente tem que enaltecer o trabalho que os caminhoneiros vêm realizando ao longo da pandemia, dia e noite, e a gente vem buscando, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, aí, facilitar o trabalho deles. Muito bem, estamos conversando aqui ao vivo neste momento, nesta noite, não é, com o Renato Bortoletti, e que continua conosco. Vamos para o primeiro break comercial desta noite e a gente continua com esse bate-papo aqui, especialmente fazendo aqui uma varredura de tudo aquilo que envolve a Rota do Oeste aqui em Mato Grosso. Aguenta aí, se tiver alguma pergunta, 99932-2529, interaja conosco, você que manda no programa, telespectador do Opinião, que dá um tempinho só e volta já já. Ok, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta noite entrevistando o Renato Bortoletti, que é o diretor-presidente da Rota do Oeste, e essa concessionária que é responsável pela manutenção aí da BR-163, 364, 163, não é? Nesse perímetro aí, nessa distância aí de 850 quilômetros, mais ou menos. Antes de seguirmos aqui com o Renato, eu quero chamar a sua atenção para acompanhar comigo aqui os destaques do www.gazetadigital.com.br neste momento, falando de pandemia, como sempre. Mato Grosso registra 47 mortes e tem mais de 1.500 pessoas internadas. Mato Grosso registrou 47 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas, como apontam dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, a SES. Além disso, informações da pasta dão conta que há mais de 1.500 pessoas internadas no estado. Com a atualização divulgada pela Secretaria, Mato Grosso passou a contabilizar mais de 390.200 contágios pela doença, das quais 10.500 ocorrências, as vítimas não resistiram ao vírus. O estado contabiliza
1.520 internações, sendo que 78,9% das unidades de terapia intensiva estão lotadas, enquanto 37% das enfermarias também estão em uso. Aí, ó, no Gazeta Digital. Tem outro destaque também, que é o seguinte: CCTS abre 270 vagas para o curso gratuito de agropecuária. A partir desta quinta, dia 20, não é? A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, CCTS, abre as inscrições para o curso gratuito de técnico em agropecuária, promovido em parceria com o governo federal por meio do programa Novos Caminhos. Ao todo, serão ofertadas 270 vagas. As inscrições seguem até o dia 3 de junho. Segundo o secretário da CCTS, o Newton Borgato, a ideia é capacitar o maior número de profissionais para o mercado de trabalho, assim diminuindo as desigualdades sociais e ampliando a geração de emprego e renda no Estado. Este caso será ofertado na modalidade Mediotec para alunos de pelo menos 15 anos que cursem o ensino médio. Mais informações você pode obter, né, sobre as inscrições no site www.gazeta Digital, uma oportunidade muito interessante, muito boa, porque quem impulsiona aqui a economia do Estado e do país é o agronegócio, é a agropecuária, e aí está a oportunidade para você lançar mão disso e faturar também, né? A gente retoma aqui a entrevista com o Renato Bortoletti. Eu vou pedir para o Lorenberg Alves, meu parceiro, abrir essa rodada de perguntas, por favor. Presidente, o senhor falou da movimentação que tem nas rodovias, em razão principalmente do agronegócio, e aí eu tenho um assunto que me chama muito a atenção, é o excesso de transporte de cargas. Com relação a esse tema, o excesso de transporte de carga, eu tenho duas perguntas. A primeira delas: quando flagrados, os veículos com excesso de cargas sofrem que punição? A segunda questão: esta fiscalização cotidiana é feita com a Rota do Oeste e com a Agência Nacional de Transportes Terrestres ou não? Ou se dá separado? Lorenberg, muito boa a sua pergunta, fundamental. Ao longo dos anos, a gente tem tido aí nas rodovias federais, principalmente, uma flexibilização do que a gente chama do peso bruto por eixo, tá? E da sobrecarga como um todo, tá? Lá na etapa do leilão das concessões de rodovia, quando eu trago aqui principalmente no nosso caso específico 2014, o excesso de peso bruto era de 5%. E hoje já foi estendido aí a 12,5%. Tá? Isso é algo importante também, porque a gente entende também o lado do caminhoneiro que precisa transitar, precisa trafegar, precisa otimizar também o seu transporte. Todo o trabalho e determinação de peso bruto é feita pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, pelo Ministério de Infraestrutura. Tá? A Rota do Oeste tem a obrigação de quê? De construir as balanças de pesagem, de disponibilizar os equipamentos de pesagem, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e com os instrumentos de semáforo, fazer a segregação do tráfego, mas o auto de infração ele é flagrado pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. Tá? Então, é um trabalho feito em conjunto. Tá? É um trabalho feito em conjunto, lembrando que qualquer penalidade, isso não vai para a Rota do Oeste, não vai para a concessionária, isso vai para a União. Quer dizer, emitido um auto de infração, isso vai para a União. Em caso a sobrecarga ultrapasse a tolerância atual, que como eu comentei, houve uma evolução ao longo dos anos de 5%, eu acho que recentemente, eu acho que anteontem foi ratificado que a tolerância foi ampliada a 12,5%, até 12,5% é um auto de infração. Acima de 12,5%, além do auto de infração, a carga tem que ser transbordada, quer dizer, tem que
pegar o excesso de carga, retirar e passar para outro meio de transporte. Por isso que as praças de pesagem, elas têm às vezes um pátio, uma área maior para isso aí. Mas essa tecnologia está evoluindo bastante, né? Já existem trabalhos feitos em conjunto pelas concessionárias com a NTT de implantar um sistema de pesagem em movimento. Quer dizer, não vai existir mais aquela segregação que você geralmente vê, uma placa balança 500 metros e o caminhoneiro tem que sair. O que está sendo estabelecido e trabalhado em conjunto com a NTT é que trechos da rodovia tenham um sistema que mesmo você trafegando a 80 km por hora, 60 km por hora, consiga fazer uma pesagem em movimento que tem uma tolerância um pouco maior, e aí fica mais fácil de segregar somente quem tem um excesso de carga, e aí fica um trabalho mais otimizado. Então, esse tema é um tema que é muito importante para a NTT e muito importante para o usuário também, porque o que representa o excesso de carga hoje? Representa um maior dano à rodovia, não previsto, inclusive, pela concessionária. Querendo ou não, a gente está falando de todo um processo de engenharia, então, quando você é concessionário de rodovia, ou mesmo o DENIT, quando faz uma intervenção na rodovia, isso tem uma engenharia por trás. Então, o DENIT calcula qual é a curva de tráfego, qual é a característica do tráfego da rodovia, se é predominantemente leve, se é predominantemente pesado, e faz o cálculo da estrutura e do pavimento. Então, quando existe o excesso de peso, é algo que não está previsto e que acaba danificando a rodovia ao longo do tempo. Ok, olha, o telespectador do programa Opinião está participando conosco aqui e fazendo pergunta ao Renato Bortoletti. Vamos bora ver qual é a pergunta? Aqui na tela, boa noite. Eu quero parabenizar aí o trecho que sai de Cuiabá a Rondonópolis, mas o trecho de Cuiabá a Sinop está uma sobrecarga de veículos, tanto leves como também aí os pesados. E a pergunta é, por que pelo menos não faz aí áreas, imagino que seja isso, com mais uma pista complementar, onde existem áreas aí com subidas pesadas. Em Mato Grosso do Sul, a maior parte de Mato Grosso do Sul não é duplicada, mas nas subidas tem como se falar aí no popular 3 pistas. Imagino que seja essa a pergunta. O meu nome é Robson. Eu acho que interpretei bem a sua pergunta, Robson. Muito obrigado pela participação. Entendeu, Renato? Pelo visto, o Robson tem algum conhecimento de engenharia. Primeiro, eu queria tratar, o que ele está falando, na verdade, é que quando a rodovia não é duplicada e tem um trecho, principalmente um trecho de subida, e pela característica, principalmente aqui do Mato Grosso do Sul, pelas cargas caminhões de grande porte com carga aí do agronegócio, é efetuado o que a gente chama a terceira faixa, né? Então é uma faixa adicional para os caminhões vão para essa faixa lateral e os veículos leves que têm maior velocidade ou veículo descarregado, um caminhão com menos carga que possa ter uma maior velocidade, ele consegue passar livremente. O que acontece aqui, o que acontece aqui é que a rodovia aqui não foi previsto terceira faixa, ela foi prevista ser duplicada de ponta a ponta. Entendeu? Quer dizer, contratualmente, de Itiquira até Sinop, a gente tem que fazer a duplicação integral da rodovia. E como bem destacou o Robson, de Itiquira até Cuiabá, a gente já tem a rodovia duplicada totalmente, né? Uma parte foi feita pela Rota do Oeste, uma parte foi feita pelo DENIT e vai ser transferido, está em processo de transferência para a Rota do Oeste. E realmente, onde está concentrado toda a programação de retomada de investimentos, a gente conseguindo fazer esse processo que a gente chama de troca de controle através de um termo de ajuste de conduta, é exatamente na rodovia dos imigrantes e do Posto Gil a Sinop. Então, o que o Robson está falando está previsto e está priorizado dentro do programa de retomada de obras, uma vez que a gente viabilize a troca de controle e assine com a NTT o termo de ajuste de conduta para a retomada dos investimentos no próximo ano. Ô Renato, obrigado, viu, Robson, pela participação aí, querido, pela sua participação aqui ao vivo no Opinião. Como está, o Lorenberg falou aí dos caminhões pesados e tudo mais, como funciona o critério para efeito de cobrança nos pedágios quanto aos eixos dos caminhões, enfim, como é que é feito isso aí? Porque eu vejo o ministro Tarcísio batendo muito nessa tecla e até em resposta aos caminhoneiros que reivindicam, né? E eu queria saber como que isso é praticado
lá nos pontos de pedágio? A cobrança de pedágio ela é feita por eixo, ok? Quer dizer, um veículo leve a gente considera um só eixo. E um veículo de carga maior, como é o caso que a gente vê aqui no Mato Grosso, que são geralmente 9 eixos, ou bitrem, ou treminhão, assim, tem vários nomes populares que são dados aí para os caminhões graneleiros, eles têm 9 eixos, são cobrados 9 eixos, desde que todas as rodas estejam tocando a pista, tá? Então, geralmente, o que acontece? Quando o caminhão passa pela praça de pedágio, é verificado por meio de um sensor e, obviamente, por meio visual, quantas rodas estão tocando no chão e quantas rodas estão suspensas. E só é pago o que realmente está tocando, utilizando aí em contato com a pista, entendeu? Isso é uma lei que foi chamada de Lei dos Caminhoneiros, já foi desde 2017 que foi outorgada, entendeu? Então, hoje o caminhoneiro só paga realmente o que ele está utilizando. Geralmente, o que acontece? Isso é muito comum. Você está, por exemplo, em Sorriso e os caminhões estão seguindo sentido Miritituba, sentido Arco Norte, carregados, eles estão com todas as rodas tocando o eixo, tocando a pista. Quando eles voltam, que estão descarregados, eles suspendem os eixos, suspendem e pagam uma tarifa menor. Na volta, então, por terem os eixos suspensos, o valor é menor. A definição do eixo suspenso, de suspender o eixo, é uma definição do motorista e do condutor. Obviamente, em função do caminhão estar carregado ou não, ele suspende o eixo e ele só paga o que realmente está em contato com a pista. São quantos pontos de pedágio? São 9 pontos de pedágio que a gente tem. Ao longo dos 850 Ao longo dos 850 quilômetros. E aí eu volto, antes de chamar o break comercial, naquela questão financeira. Porque, assim, aperto eu sei que existe, crise existe, aí tem aquelas duas vias que você disse aí, que são as possibilidades, né, no futuro aí, repassar para um novo grupo ou devolver, usando um termo mais popular aí, não é? Mas se você considerar apenas a arrecadação via, por exemplo, pedágios, não há margem financeira para custear o trabalho. Um processo de concessão, quer dizer, o plano de negócio de uma concessão de rodovias, geralmente ela está destinada da seguinte forma. Existem vários formatos. A arrecadação ao longo do tempo, e você vai fazendo investimentos de uma forma mais a longo prazo. No caso do nosso contrato especificamente, ele previa a execução da duplicação em 5 anos, entendeu? Então, a arrecadação que a gente tem hoje, ela tem uma força muito grande em função do agronegócio. Quanto é? Você pode dizer? São cerca de 450 milhões que são arrecadados por ano. Contudo, o que sobra somente para investimento é a terça parte. Então, a gente tem esse ano previsto, por exemplo, pegando a resposta aí, pegando a pergunta do Lorenberg, a gente tem previsto no ano de 2021 150 milhões em CAPEX, que são investimentos diretamente na rodovia. A parte de 150 milhões que são gastos diretamente na operação. Aí você vai fazer uma conta matemática e vai falar, mas está sobrando 150 milhões. Esses 150 milhões que sobram é exatamente parte da dívida que a gente segue pagando, do que eu comentei anteriormente, de 1 bi que a gente tem lá com a Caixa Econômica e com alguns bancos, a gente paga normalmente uma amortização e juros dessa dívida. Então, esses 150 milhões que sobram não é suficiente nem para pagar a totalidade da dívida, obviamente a gente tem que seguir investindo, e nem para fazer a duplicação. A duplicação que está prevista ser feita dentro do plano de negócio que foi apresentado ao NTT entre 2022 até março de 2026 são cerca de 3,2 bilhões de reais. Quer dizer, obviamente 100 milhões por ano não vai dar, seriam 400 milhões somente de arrecadação ou de fluxo de caixa livre para fazer investimento contra 3,2 bi. Por isso que é necessário um novo investidor vir, ele capta investimento no mercado, capta um financiamento no mercado, e qual a garantia que ele tem, esse novo investidor? O fluxo financeiro ao longo do tempo. Quer dizer, lá na frente ele vai fazer o investimento da duplicação e essa arrecadação de pedágio é a garantia que ele tem para pagar esse financiamento. O caminho mais viável, então, é o de um novo grupo investidor. Esse é o caminho que a gente vem trabalhando com a NTT e está bem encaminhado. A gente acredita que até o fim do ano a gente consegue... Já tem interessado em vista? Já tem. O grupo? Os próprios investidores já vêm conversando, não é algo que está somente a nível da CRO. Então, pela seriedade que o tema merece, esse tema está sendo tratado diretamente pelos investidores com a NTT, com o Ministério de Infraestrutura, para realmente ver se a gente consegue solucionar isso num prazo mais curto possível.
Ok, olha só, a gente vai para mais um intervalo comercial e volta na sequência com o Renato Bortoletti, diretor-presidente da Rota do Oeste, aqui dando esclarecimentos importantíssimos nesta noite, já que você, principalmente a você, que usa com constância aí essa rodovia tão importante aí que é a 163. Opinião dá um tempinho só e volta já já. Ok, agora são 8h14, eu tô olhando pelo meu aqui, viu, Caroline? Eu não sei se é 8h14, o meu celular aqui tá marcando 8h14, é 8h14 aí também? É, o Opinião tá de volta. Daqui a pouco eu vou fornecer de novo o número para que você que usa aí a 163, o 0800, para você, quando você estiver precisando aí, você acionar esse número aí que a Rota do Oeste vai te atender. Antes eu quero dar um recado muito importante, como eu sempre faço nos últimos dias, não é? Estamos em tempo de pandemia e é tempo de estender as mãos a quem realmente precisa. Estou falando da campanha que tem como nome o projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes, afetadas diretamente pela pandemia, convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias. Faça a sua parte. Estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 65-3612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e Lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Então, vamos retomar aqui. Eu gostaria de pedir aqui ao Lorenberg para abrir aqui o bloco de perguntas ao Renato Bortoletti, diretor-presidente da Rota do Oeste. Presidente, nos blocos anteriores, o senhor falou de dívida, falou de investimento em 150 milhões de reais por ano de investimento, mas falou também das dificuldades. Por falar nisso, vem exatamente um trecho daquela revista que eu havia citado, na Rota, que fala que a empresa previa algumas coisas para 2019. Entre essas coisas, a reforma das bases de atendimento ao usuário, reforma das praças de pedágio, aquisição de 90 rádios, 11 veículos para manutenção e 17 caminhonetes para inspeção. A minha pergunta é exatamente nesse roteiro. Foi de fato cumprido o que havia sido previsto em 2018, foi previsto em 2018, para ser cumprido em 2019? Foi de fato cumprido? E quais foram as metas traçadas para 2020 e 2021? A segunda questão, se realizou, presidente, se realizou todas essas previsões para um planejamento, qual o balanço que o senhor faz a partir desta previsão de 2018 ou das realizações em 2019? Terceira questão, se realizado tudo isso, o índice percentual de reclamação caiu ou mantém-se aquele índice percentual de 2018? Tem esse controle do índice de reclamação? Claro. Temos um índice que, como eu comentei, esse 0800 ele serve tanto para o usuário pedir apoio, como o usuário também tem a liberdade de traçar elogios aos nossos operadores, mas também de fazer o puxão de orelha e reclamar quando for necessário. Só dar uma interrompida aqui, ó, o 0800 ao qual o Renato se refere. É isso aí, ó, 0800, né, Renato? Exatamente. 0800 065 0163. Pois não, pode continuar. Bom, Lorenberg, você trouxe um ponto muito importante, né? O nosso contrato, ele é feito de um tripé, né? Quer dizer, a gente tem um primeiro pilar importante, que é a operação da rodovia. Quando eu falo operação, é exatamente o que a gente comentava um pouco, todo o serviço de atenção ao usuário que é prestado pelos mecânicos, operadores de guincho, ambulâncias e pessoal que faz inspeção ao longo da rodovia.
A questão da manutenção em si, e aí você trouxe um ponto importante aí, que é a questão da manutenção das bases, das praças de pedágio, que são... Essa revista na Rota que você comentou é uma revista mais até interna, não é uma revista para o público em si. É mais para o nosso integrante saber um pouco do que a gente está fazendo ao longo do ano, tá? Mas é importante que você colocou, porque a gente faz uma série de investimentos operacionais para ter essa manutenção da qualidade da rodovia e do atendimento ao usuário através das bases de operação, através da renovação da frota de veículos. Lembrando que esse tema da renovação da frota de veículos, além de ser um tema de um melhor atendimento ao usuário, também é um tema contratual. Quer dizer, esses dois pilares a gente vem cumprindo e vem cumprindo as metas. Quer dizer, a gente estabelece as metas de renovação de frota, implantação de sistemas de comunicação, que você comentou muito bem, de rádio, temas aí também de melhoria das bases SAUS e também da manutenção da rodovia. Qual é o pilar realmente que a Rota do Oeste não vem conseguindo atender e vem um pouco daquilo que a gente começou, o tema da duplicação, entendeu? Então, hoje, a maioria das queixas que estão vinculadas à Rota do Oeste, infelizmente, são vinculadas ao tema da duplicação. É o que o Robson falou um pouco aí. Olha, a rodovia está boa no trecho que está duplicado, mas no trecho que ainda não está duplicado, acaba tendo um congestionamento, acaba me atrasando, acaba, por ter a característica de ser uma rodovia de muita carga, acaba tendo um pouco de lentidão em alguns trechos. Então, o plano de negócio que a gente está endereçando para a NTT, em conjunto com o novo investidor, é exatamente para sanar esse problema desse terceiro pilar, da gente conseguir retomar os investimentos e aí a gente consegue melhorar aí pouco a pouco com os usuários, porque é um plano de investimento de longo prazo. Quer dizer, não dá para a gente duplicar toda a rodovia 336 quilômetros em um único ano. A gente já trouxe uma meta muito arrojada, que é fazer isso ao longo de 4 anos. E até no momento que a gente iniciar essa retomada de investimento, vai ser preciso voltar aqui para pedir um pouco de paciência para os usuários, porque vai ser visto muita obra ao longo da rodovia, o que sempre é muito bom ao futuro, mas traz um pouco de impaciência no presente. De imediato, né? De imediato traz um pouco de transtorno, mas esse é um problema bom, porque a gente sabe que no curto prazo a gente vai ter toda essa rodovia duplicada. Essa duplicação da BR-163 vai até 2026, é isso? Nosso plano de negócio é começar agora em março de 22 até março de 2026. O plano de cura, eu queria que você explicasse para quem não entende o que é o plano de cura, que a Rota do Oeste apresentou junto ao governo federal, o que está contido nele, não é? E em que patamar, em que nível ele está nesse momento? Esse trabalho foi feito, o plano de cura, termo de ajuste de conduta, plano de negócio, tem vários nomes, mas basicamente a proposição que foi feita pela Rota do Oeste, a NTT, a Procuradoria da NTT, em conjunto com investidores do mercado, basicamente foi de viabilizar a duplicação da rodovia através de um financiamento, a obtenção de financiamento, a partir de 22, tendo um cronograma estabelecido e uma priorização desses investimentos pelos níveis de serviço, exatamente os trechos que estão mais críticos vão ser priorizados. Então, a ideia é que a partir de março de 22 a gente tenha uma frente de serviço de duplicação na rodovia dos imigrantes. Aí dinheiro para isso, porque a preocupação passa pela questão financeira. Exatamente. Então, a ideia é, esse cronograma do plano de cura foi protocolado em janeiro desse ano, teve admissibilidade, quer dizer, a condição de contorno dentro dele e tem já uma regulamentação para isso, teve uma admissibilidade perante a NTT. A NTT está fazendo uma análise dele internamente, vem trabalhando com a Rota do Oeste nos ajustes necessários técnicos ao longo do cronograma, vai passar agora no mês de, acredito eu que em junho, julho, por um tema de audiência pública, quer dizer, o usuário vai poder opinar e entender melhor ainda por meio de audiência pública, que a NTT sempre faz nesses tipos de processo. E a gente acredita que em setembro, outubro, tenha a assinatura do termo de ajuste de conduta com a NTT, o novo investidor, Rota do Oeste e o antigo acionista. A partir disso aí, isso é o gatilho que viabiliza exatamente o início do financiamento para os investimentos que a gente vai fazer no próximo ano. Mas, presidente, qual foi a contribuição da sociedade civil? Porque, recentemente, a Rota do Oeste teve um encontro, uma reunião com a OAB em Mato Grosso. Qual é a contribuição da sociedade civil nesse plano de cura?
Até o momento que a gente ainda não teve audiência pública, a sociedade civil vem contribuindo por meio de seus representantes. Quer dizer, a OAB é um representante legítimo também, fez contribuições valiosas ao processo, e a gente tem reuniões regulamentares com todos os prefeitos que estão aí ao longo da rodovia também. Então, e todos os demais representantes, os senadores, todos os 3 senadores daqui do estado do Mato Grosso se reúnem com a Rota do Oeste, estão bastante engajados e preocupados com a solução do tema, assim como deputados estaduais, deputados federais. Então, existe uma interlocução com os representantes da sociedade civil. E vai existir esse outro momento agora, que eu comentei, que é um momento legítimo, que é a contribuição dentro do âmbito da audiência pública. Então, vai existir uma convocatória, vai ser feito um chamamento para audiência pública por meio da NTT, onde o usuário vai poder formular algumas perguntas ou por meio da sua associação, ou por meio da prefeitura, por meio da OAB. Então, a gente já vem interagindo com os representantes da sociedade civil para buscar atender essa priorização. Então, quando a gente traz hoje um cronograma de investimentos, e como eu comentava anteriormente, por nossa análise crítica, porque a gente analisa onde tem mais acidente, conversa com a Polícia Rodoviária Federal, que é importantíssimo também, e tem total domínio dos pontos mais críticos da rodovia, a gente já traz um pouco essa priorização e essa visão da sociedade civil por meio dos seus representantes. E a audiência pública, a gente acredita que vai ratificar e fazer pequenos ajustes, quando necessário, desse plano de negócio. Caminhar para o final aqui da entrevista, eu quero fazer, dentro desse planejamento, o plano de cura, ou sei lá o que o raio de planejamento de vocês lá, de ação, raio de ação, né? Se ia pensar que eu ia falar raio que o parta, né? Eu não ia falar isso, eu ia falar raio de ação mesmo. O raio de ação, o planejamento da Rota do Oeste, o plano de cura, como você queira, estão contidos. Eu vou citar 2 pontos que eu já passei por lá, eu imaginei que aquilo ali seria alvo de mudança breve. Até anotei aqui, Posto Gil e as travessias urbanas. O que tem nesse plano de cura aí em relação a esses 2 pontos? Paulo, que bom que você trouxe esse tema, que eu acabei fugindo um pouco na pergunta anterior. Então, quando eu falava de priorização por nível de serviço, a gente tem, a partir do ano que vem, 2 frentes previstas como prioritárias. Uma frente é na rodovia dos imigrantes e outra exatamente iniciando do Posto Gil, sentido Sinop. Porque a região do Posto Gil, apesar de não ser um centro urbano, é uma região que tem um índice alto de acidentes, entendeu? E quando existem acidentes lá, principalmente atualmente, que a gente tem cargas de etanol na rodovia em função da industrialização do Mato Grosso, são temas aí um pouco mais complexos de ser tratado ao longo do tempo. E os trechos urbanos também, a gente vem conversando, lembrando que os trechos urbanos do Nortão, ou quer dizer, como eu falo, Lucas, Rio Verde, Sorriso e Sinop já são duplicados, mas eles não têm ainda todos os dispositivos de segurança necessários. Como, por exemplo, todas as passarelas previstas. A gente chegou a construir esse ano uma passarela, entregamos recentemente, um em Rondonópolis e uma em Sinop, mas existem mais passarelas a serem construídas, viadutos que viabilizam aí o usuário cruzar de um lado para o outro da rodovia. Então, existem dispositivos como os viadutos, passarelas, vias marginais que precisam ser melhoradas, algumas também implantadas nos trechos urbanos. Mas o único trecho urbano que a gente tem no norte que não é duplicado ainda é Lucas de Rio Verde e que também tem a sua priorização planejada aí. Bem rapidinho, dá tempo de mais uma perguntinha do Lorenberg. Mas, bem rapidinho, presidente, quais são as exigências básicas com relação à Rota do Oeste, essas exigências da Agência Nacional de Transportes Terrestres? E preciso responder em 1 minuto. Existe uma exigência que é um ponto muito importante para atendimento desse plano de cura. O endereçamento das penalidades. Então, o usuário fala, olha, mas vai ser repactuado isso aqui, estou falando de uma forma muito simples, e a Rota do Oeste não vai ser penalizada? Não, existe, todas as penalidades que foram aplicadas à Rota do Oeste até o momento vão ser endereçadas por meio de desconto tarifários futuros. Quer dizer, posterior ao investimento realizado até 2026, vai haver o pagamento dessas penalidades por meio de desconto tarifário. Isso foi uma exigência da NTT, isso está endereçado no plano de cura, e isso é um ponto muito importante, porque eu acho que devolve ao usuário um pouco desse transtorno que ele passou aí ao longo desses 5 anos, 6 anos de utilização da rodovia. E esse foi um ponto fundamental da NTT,
para equilibrar foi difícil, mas a gente está endereçando isso aí, então tá previsto também dentro do nosso plano de negócio. Ok, esse Renato Bortoletti, diretor-presidente da Rota do Oeste, conosco nesta noite aqui, a quem eu agradeço demais por ter vindo. Eu quero só frisar esse número aqui, você coloca para mim, por favor, Boca, na tela, 0800 065 0163. Esse telefone é muito importante porque se você tiver esse número em mãos, deu um problema aí no carro, deu um problema aí de um mal súbito, enfim, qualquer tipo de situação, a Rota Oeste ao longo da 163 ali, ó, você liga e vai te socorrer aí, para isso que existe o número e para isso que existe a Rota do Oeste e para isso que tem lá à sua frente o Renato Bortoletti, a quem eu agradeço. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado Paulo, obrigado Lorenberg, obrigado pela oportunidade. Precisamos, estamos à disposição sempre aí. Queria agradecer principalmente os 1.500 funcionários da Rota do Oeste que vem traçando um trabalho aí muito bonito todo dia aí e garantindo a segurança aí dos usuários. Dentre esses funcionários está o Roberto, que é o chefe de comunicação lá, né, Roberto? Abraço aí para a Raquel também, tudo com R lá. Renato, Roberto, Raquel. Rota do Oeste. Rota do Oeste, né? Tudo com R lá. Ô, Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente entrevista amanhã ao vivo aqui o superintendente da CDL Cuiabá, o Fábio Granja. Falar aí de pandemia, vem aí. Rapaz, vem aí o dia livre de imposto. Podia ser todo dia, né? Mas semana que vem vai ter esse dia livre de imposto aí. O Fábio Granja, da CDL, fala conosco ao vivo às 7h30 da noite, nessa sexta-feira aqui, na TV Pantanal, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Fica bem, fica com Deus também.